gente, tudo bem? Estamos entrando no ar com mais um canal da Vivi, especial novelas. Eu vou começar com a primeira parte sobre remakes. O que vocês preferem? Carlão, Francisco Coco, Carlão, Eduardo Moscovis? Vocês preferem na maldade o Leôncio Rubens de Falco ou Leôncio Leopoldo Pacheco? E as mocinhas? A Ruth, Eva Vilma ou Glória Pires? Então vocês vão agora ver os remakes mais famosos da TV brasileira. Ai, gente, é muita emoção que eu fiz as pesquisas, que é muito legal. Teve alguns que mudou de nome, só que a história é a mesma. Então vamos então começar? Primeira parte dos remakes. Vamos lá? Olha, gente, tem muito remake feito. A história dos remakes foi criado e originado por nada mais nada menos que a Ivani Ribeiro, sabia? A Ivani Ribeiro foi uma grande escritora de sucesso. Entre eles está A Gata Comeu, ou se não, vamos dizer outro nome que foi feito na TV Tupi, que era Barão Azul, uma coisa assim, né? Ou se não, A Viagem, de 1975, ou A Viagem, de 1994. Ivani Ribeiro é a rainha dos remakes. Ela começou a fazer reformulações nas histórias para as pessoas não esquecerem. Por exemplo, o Barba Azul virou A Gata Comeu. História de Jô Penteado, que era Eva Vilma, Jô Penteado, Cristiane Torlone. Aquela história de aventuras que a gente conhece mais, voltada mais para Cristiane Torlone e Nuno Leal Maia, que era o famoso professor. Aquela história da ilha deserta, que todo mundo se perde e tem as crianças. Então, a primeira versão era chamada Barba Azul. A Ivani Ribeiro começou a renovar e se transformou em A Gata Comeu. Outro também que teve mudanças também foi O Machão. O Machão? Então, Valcir Carrasco fez esse remake com o nome O Cravo e a Rosa. Olha só, Petrúquio, Antônio Fagundes, Petrúquio, Eduardo Moscovis. Catarina era quem? Maria Isabel de Lisandra, ou falecida e saudosa. E quem fez depois a Catarina? Adriana Esteves. Ambos grandes sucessos na Tupi e na Globo. Então, teve muitas mudanças. Atualmente, quem fez o remake foi o Silvio de Abreu, com Sassaricano, 1986, mas mudou para um outro ator, Haja Coração. Mesma coisa, Tancinha, Aparício, né? A Varela, por aí muito mais. Então, continuando. Então, Ivani Ribeiro resolveu fazer muitos remakes. Como eu falei também da Viagem, 1975, 1994. Exatamente, A Viagem. A Viagem foi uma das novelas de maior sucesso. Com aquela história, né, da espiritualidade, fala sobre a história do Alexandre Toledo, um rapaz rebelde que faz um assalto e mata uma pessoa e é condenado na cadeia. Ele suicida para se vingar dos seus delatores, que é o Theo, marido da sua irmã e apaixonado pela sua irmã Diná e também pelo seu próprio irmão Raul. Na primeira versão foi feita pela Eva Vilma, como a Diná, Irene Ravache era a Estela, o Raul era o saudoso Adriano Reis e o Alexandre era o Everton de Castro. Também está com saudade dele na TV, né? E o Theo, Tony Ramos. A segunda versão foi feita pela Cristiane Torlone, o Alexandre era o Guilherme Fontes, Theo era o Maurício Matar, o Raul, nosso querido Miguel Falabella, que foi o próprio irmão. Ah, e o detalhe da Viagem, teve mudança do nome do personagem. A primeira versão do Otávio Jordão que a gente conhece era César Jordão, que foi feito pelo Altair Lima. O Altair Lima, atualmente já falecido, fez o famoso Jacobino e Chica da Silva. E o atual foi Antônio Fagundes. De César virou Otávio César Jordão. E muitas mudanças. Aí veio quem? A Diná, que eu tinha falado que é a Cristiane Torlone, Antônio Fagundes. A Estela foi a Lucinha Lins. Ah, o Dr. Alberto, na primeira versão, foi o seu Rolando Bodrim. E a segunda versão, o saudoso Cláudio Cavalcante. E muitas tramas. A Lisa, na primeira versão, foi Elaine Cristina. Segunda versão, Andréa Beltrão.
É, exatamente. Tá vendo? E a sintonia, a mesma sincronização foi a mesma. As pessoas que falam que assistiram a primeira viagem, da primeira versão, diz que algumas coisas mudaram, mas o enredo é a mesma coisa. Outro também interessante de remakes que eu peguei foi o Astro, de 1977, e o Astro de 2011. Quem prefere o Astro do Francisco Coco ou o Astro com o Rodrigo Lombardi? Ai, meu Deus, Rodrigo Lombardi. Bom, esqueci. Então, é a história, né, daquele místico ilusionista, né, que hipnotizava as pessoas para homenagear a Jeanette Claire, uma rainha também das teledramaturgias brasileiras. Não teve só o Astro, mas teve também com ela Irmãos Coragem, o João Coragem Tarcísio Meira, João Coragem com Marcos Palmeira. A de 1971 para 72 foi o maior sucesso de audiência. Sabe por quê? Nessa época estava tendo a Copa de 70. Só que essa novela chamou a atenção dos homens por causa da história dos irmãos Coragem. Do João, principalmente, que era um cara que queria achar o diamante, mas vivia um grande amor com a confusa Diana, ou Lara, ou Márcia, vivida na primeira versão pela Glória Menezes e segunda versão pela Letícia Sabatella. Ele tinha que enfrentar aquele poderoso Barros, que foi feito pelo Gilberto Martim, e na segunda versão, dois saudosos, né? Segunda versão, Cláudio Marzo homenageando, porque o Cláudio Marzo fez o Duda. E o Duda, quem fez foi o Marcos Winter. E o Cláudio Cavalcante, nosso saudoso Dr. Alberto, era o Jerônimo, que foi feito pelo Ilha São Paulo. A Potira era a Lúcia Alves, que depois foi pela Dira Paz. A de 71 foi um sucesso. Em compensação, 95 deu muitos problemas. Diz as histórias que o Dias Gomes queria ser um remake na novela das 9. A Globo colocou das 6. Não teve audiência e é uma das novelas esquecidas. Outra também que é da Ivani Ribeiro. Olha só, a gente vai indo, vai voltando. Mulheres de Areia. 1973, 1993. É a história das gêmeas Ruth e Raquel, que disputam pelo amor do mesmo homem, Marcos. A primeira, Ruth e Raquel, feita pela Eva Vilma. Segunda versão, Glória Pires, duas damas da TV, claro. O Marcos foi feito pelo saudoso Carlos Zara. Segunda versão, olha ele aí de novo, Guilherme Fontes. O Virgílio, aquele homem ambicioso, pai do Marcos e da Malu, foi feita pela primeira versão com Cláudio Correia Castro. Segunda versão, Raul Cortez, dois saudosos. A Malu, a doidinha, a irmã do Marcos, primeira versão, Maria Isabel de Lisandra. A Laor, primeira versão, Antônio Fagundes, repetindo o casal. E segunda versão, por incrível que pareça, Humberto Martins e Viviane Pasmanter, que os dois depois repetiram o mesmo casal em Uga Uga. Olha só a história, né? Mulheres de Areia, Tonho da Lua, brilhantemente feito pelos dois. O saudoso Gianfrancesco Guarnieri e Marcos Frota. Vale lembrar que aquelas esculturas, olha a curiosidade, as esculturas feitas de areia, que é formado pelo Tonho da Lua, era feito por um ator também saudoso, Serafim Gonzalez, outro ator falecido. Além de ator, ele era escultor. Olha só as coisas, né? Tudo na mesma sincronização, né? Feito na praia. A primeira versão foi no litoral norte de São Paulo, da Tupi. E da Globo foi das praias do Rio de Janeiro. Nessa época, da segunda versão, a Glória Pires tinha acabado de ter sua filha, se não estiver enganada, a Antônia. E estava amamentando a Antônia nos bastidores. Na época, não tinha tecnologia para Eva Vilma. A Eva Vilma fazia as duas. Não tinha tecnologia. A Eva Vilma fazia uma coisa, depois fazia outra e juntava. Já a Glória Pires teve sorte porque já chegou a tecnologia, aí pode estar fazendo. É lógico que as duas tinham dublês, mas a Glória Pires teve mais privilégio e a Eva Vilma aquele trabalhão todo. Numa entrevista, a Eva Vilma falou que achava muito interessante, quando ela assistia Mulheres de Areia, ela vendo ela mesma fazendo duas vezes. Já estava a Tupi, ela ia além das ideias. Outro remake também que é muito legal
é Cabocla. Cabocla, Cabocla de 1979, protagonizada por um casal que já estava surgindo aí, Glória Pires e Fábio Júnior. Segunda versão, um casal que também foi originado dentro da novela, Vanessa Giacomo e Daniel Oliveira. Olha só, gente, tudo com casal. Tirando a Glória Pires e Guilherme Fontes, é claro, né? Que a Glória Pires tá muito bem casado com o cantor Orlando Moraes. Mas aí, olha só que curiosidade, né? Olha as curiosidades da vida. Cabocla, primeira versão, Glória Pires e Fábio Júnior juntos. Segunda versão, Vanessa Giacomo e Daniel Oliveira juntos. E mais uma vez, né? Os remakes da vida. Cabocla é do Benedito Rui Barbosa. E para homenagear o pai, a Edinara e Edinaura fizeram o remake. Foram sucessos dos dois tempos. Outro também, um remake que para mim, acho que foi um dos melhores que a Globo já fez. Minha opinião. O Rebu, de 2012. E teve o Rebu de 1970. Deixa eu só confirmar aqui. O Rebu. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tenho listas aqui. Deixa eu ver aqui. 1974, primeira versão. E 2014, segunda versão. Em homenagem, né, aos anos da primeira versão. A segunda versão foi tão bem caprichada que foi daí que a Globo começou a fazer as super novelas às 23 horas, que agora virou super séries às 23 horas. A primeira versão do Milionário foi pro Zembinski, que o assassinato era uma moça. A moça que estava dentro da piscina era a Beth Mendes. E na segunda versão, o assassinato era ao contrário. A dona da festa era a Patrícia Pilar. E o morto que estava na piscina, Daniel Oliveira. Olha só. E foi o primeiro caso, vamos dizer, de 1974, poder dizer que estava abordando o primeiro caso de homossexualismo, porque o assassino da primeira versão era o saudoso Busa Ferraz. Tá vendo? Tantas coisas que a gente lembra, né? Outro também que fez muito sucesso, que assim, eu estava até começando a falar do Pecado Capital. Lembra que eu falei na primeira versão? Francisco Coco, Eduardo Moscovis. A Lucinha, né? Vocês querem a Beth Faria ou Carolina Ferraz? Ou vocês querem Salviano Lisboa, Lima Duarte ou Francisco Coco? O que é mais engraçado é que o Pecado Capital de 1975 é uma história que eu vou tentar falar depois. Esse elenco de 1975, Pecado Capital, foi o elenco de Roque Santeiro, que durante a ditadura essa novela foi proibida de entrar no ar no dia da estreia. Depois eu explico. Depois eu explico. Ditadura e as novelas. Mas aí, para Janete Claire ajudar o Dias Gomes, ela pegou todo o elenco do Roque Santeiro e transformou nesse big sucesso. Foi um sucesso, Pecado Capital. Olha só o elenco. Dinheiro na Mão é Vendaval, que é composto por Paulinho da Viola, segunda versão cantada por Alexandre Pires. Tem aquela polêmica da segunda versão, que a Carolina Ferraz não queria beijar o Francisco Coco. Aí precisou mudar o casal e entrou a Vera Fischer. Porque da primeira versão, a Lucinha, que é a Beth Faria, se casa com o Sr. Salviano, feito pelo Lima Duarte. Aí que está. A primeira versão, a Vivinha, foi feita pela Débora Duarte. Maravilhosa, saudade. Segunda versão foi pela Paloma Duarte. A mesma coisa, vamos voltar de novo? Mãe e Filha, Irmãos Coragem, a Ritinha, Regina Duarte. Segunda versão, Gabriela Duarte, ó. Mãe e filhas, fazendo, ó, a mesma personagens. As Vivinhas, né? E as Ritinhas. Olha só, mães e filhas. Tá vendo que curiosidade? Outro também que foi uma novela que foi um grande sucesso da primeira versão. Foi uma explosão. Mas a segunda versão deixou muito a desejar. Guerra dos Sexos. Primeira versão, Fernanda Montenegro e Paulo Altran. Segunda versão, mais uma vez, Tony Ramos e Irene Ravache. Aquela história de disputas de poderes lá, né, do famoso shopping, né, que Derek foi homens e mulheres, homens, pá!
A primeira versão foi um grande sucesso com aquela cena icônica de Fernanda Montenegro e Paulo Otran jogando café um na cara do outro. Quiseram fazer essa repetição, mas não deu tanto certo. Mas aí eles foram homenageados, porque daí tanto a Charlot, né, a famosa Charlot, tava lá, tinha aquele quadro famoso daquele senhor que virava as costas, que era o tio deles. Então, os homenageados eram a Fernanda e o Paulo Otran na segunda versão no quadro. E aí, as versões que vem, né? O filho adotivo da Fernanda Montenegro na época era o Tarcísio Meira, que a segunda versão foi com Edson Celulari. Edson Celulari foi o motorista da Fernanda Montenegro, que depois o Gianecchini repetiu a dose, né? Aí a Roberta Leone, Glória Menezes, que depois foi a Glória Pires. E por aí vai, né? O motorista famoso, Mário Gomes, cuja... é uma coisa assim louca, né? Aí as netas da Charlot, da primeira versão, era a Maite Proença, e a segunda foi a Mariana Ximenes. A segunda versão não foi tanto como foi a primeira, mas fizeram homenagem, mas não teve tanto sucesso como foi a primeira versão, que o Viva deveria passar. O que vale ambas as duas é as músicas, principalmente a trilha internacional de 83, ó, que é linda. Bom, gente, terminei por aqui. Aí eu vou fazer o remake parte 2, que eu vou falar das maiores remakes que eu pesquisei. Quem ganha? Éramos 6 ou Direito de Nascer? Gente, pesquisei. Eu acho que Éramos 6 ganha, viu? O que ela teve de remake não tá no gibi, viu? Não tá no gibi. Éramos 6, da Sofrida Lola, Direito de Nascer, Mamãe Dolores. Beijo, gente. Daqui a pouco, parte 2 remakes. Tchau!